Aleluias. Eu estava hoje declarando, falando a respeito de Gideão, né? A respeito do chamado. E certo dia, deixa eu consertar meus cabelos que estão tudo aqui. Certo dia, já tem uns 18 anos, que eu ia para o monte, eu estava com a campanha no monte. Campanha não, que eu não gosto de campanha, eu estava com um propósito. A Bíblia não tem nome de campanha. Propósitos com o Senhor, né? E eu estava com um propósito no vale. E eu sempre fiz propósito e eu não carrego ninguém. É eu e Deus. Quando eu carregava, era uma levita, duas. E neste dia, né, eu e Deus. 7 dias de propósito. Saí a pé daquele portal. Orando por muita gente. Levava meu caderno com mais de 1000 nomes, como tenho. E na porta do Sesc, me grita uma pessoa do outro lado empurrando um carrinho de reciclagem. Quando eu observo, era um mendigo do outro lado, empurrando aquele carrinho pesado naquele sol. E ele gritou: "Ei!" Ainda falou assim comigo, apontou o dedo: "Eu vejo fogo nos teus pés, mulher. Eu vejo que tu tem fogo nos seus pés por onde passa. E eu vejo, o pai está falando, que a senhora olhou lá atrás e viu um Fiat Uno 4 portas e falou com o pai que aquele servia para a obra. Mas o pai está falando que o seu é novo, para surpreender aqueles que não acreditam que é Deus que te usa, para tu saber que é Deus que fala contigo. Muitos morrerão por tocar no teu nome, falando coisas que a irmã não fez e que nem sabe que estão falando. E muitos chorarão lágrimas de sangue quando o meu Deus, o meu Pai, o teu Pai te tirar desta terra para outras terras. Aí o Espírito Santo de Deus testificou em mim. E eu querendo, né, que Deus usasse alguém que tivesse teologia, né? Porque tem crente que acha que o Espírito Santo de Deus está naqueles que tem carteira, tem credencial de pastor, de professor, não tem não. E ele falou: "Olha, eu quero que a senhora ore por mim, a senhora pode?" E eu pensei assim: meu Deus, na porta desse Sesc, todo mundo passando nessa pista. Aí eu falei: posso. Aí ele atravessou, deixou o carro lá e veio. Quando ele veio, ele tirou o boné e desceu o joelho nos meus pés. Eu falei: ei, meu querido, eu, o homem carnal, qualquer pessoa, qualquer um que tem carteira de pastor, que não é nada, de missionário, que não é nada, não precisa ajoelhar diante a pé de homem nenhum. Eu só me ajoelho diante do meu Deus. Porque não há ninguém grande aqui na terra.
Não, não, não tem. E ele disse, mas eu quero que a senhora ore por mim. Na hora que eu olhei para o céu, falei, Deus é o Senhor agora. Quando eu coloquei a mão no ombro dele, que levantei um clamor por ele, o Espírito Santo de Deus me testificou que ele era muito sábio na palavra. Quando ele levantou, ele falou, obrigado, servo. Eu fui presbítero, não sei se foi 11 anos, 12 anos. Ele falou, eu trabalhava para Jesus, eu ganhava, era 20, 30 almas por dia nos presídios. Um homem que tinha carteira de pastor me lançou uma palavra maldita que entrou dentro de mim e me matou dessa forma. E na hora eu falei, maldito é ele que deixou o diabo usar ele. Porque você, falei com o mendigo, ainda é usado pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que nem passou pelo processo para ser chamado de missionário, de diácono, de presbítero, de pastor principalmente, que foi colocado pelo homem, pela vontade do homem, mata qualquer pessoa que não estiver firmado na rocha. Mas a minha pessoa, esta carne aqui, que Deus tirou do lamaçal, pode ter o maior grau de teologia. Entrou aqui, sai aqui. Eu aprendi uma coisa com o pastor Edinaldo Belzoff e com o pastor que eu cresci muito, que era o pastor Isaac e o pastor Daniel Silva. Que aquilo que o meu sentimento sabe, que eu não fiz e não falei, o que falarem aqui sai por aqui. Agora, se meu consentimento, sabe que eu fiz e eu falei, eu sou digna de descer o joelho e pedir perdão. Então, eu digo, Elias e Eliseu não carregava carteira nem hierarquia de nada. Eles carregavam neles o Espírito Santo de Deus e a autoridade que vinha do alto. Então a viúva, que Eliseu aumentou o azeite dela, ela era viúva de um marido só, tinha 2 filhos, só que quem deixou a dívida foi o marido, não foi ela. Se você lê o texto e o contexto, ela ficou viúva, mas endividada do marido. Só que Deus conhece quem está em dívida com ele. E quando Deus lança o profeta Eliseu, lá foi Deus que lançou. E ainda fala o texto, e uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas. Então o pai dela também era profeta. Mas a Bíblia não fala de que ela era filha, não fala o nome do pai. E ela falou, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes. Então Eliseu sabia que era o marido dela. E ela ainda falou, e tu sabes que ele servia ao Senhor. Tá aqui, ó. Palavra de Deus. E veio o credor, e veio aqueles que ele deve,
que querem levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu disse: mas eu sou apenas o profeta, o que tenho eu contigo? O que tenho eu com a tua dívida? Profeta não tem nada a ver com o que tu deve a Deus, não. E Eliseu não chegou passando a mão na cabeça dela e calma aí, meu amor, não chora, não. Então ele disse: declara-me, fala o que você tem dentro da sua casa, fala aí. Para ver se é notável eu usar o que você tem para mim fazer a multiplicação através da sua fé. O que é que você tem na sua casa, querida? Biquíni fio dental? Um maiozinho? Uma mesa estampada de joias e perfumes caros e uma mesa estampada de, como que se fala? De coisas, de pinturas, para deixar tu mascarada. Fala o que tens na sua casa para que venha tocar no altar de Deus. Ela não tinha joias, ela não tinha pinturas, ela não tinha caixas e mais caixas de batons, sombra, ruges, cílios, sobrancelhas. Ela não tinha, a Bíblia não está falando que ela tinha isso. Ela declarou: olha, profeta, tua serva não tem nada que venha entristecer o coração de Deus na casa. Mas a única coisa que eu tenho, profeta Eliseu, é um pouquinho de azeite que pertencia ao profeta esposo dela. Um pouquinho. Se não tinha nada que abomina a nudez do meu corpo, nem do corpo dela, Jesus estava na casa. Tem crente que anda nu, mostra o corpo do Senhor a fio dental. Aí quando a prova vem para balançar, será que vai ter milagre? Jesus olha assim lá de cima, né? Eu usei tantos profetas para falar que o corpo dela é templo do Espírito Santo. E por que ela temava? Tem pessoas que Deus quer usar diferente. Tem pessoas que é para andar tapadinho. Porque Deus quer usar você para fazer milagre, para operar um câncer. Arrancar o câncer através da tua oração. Para você operar, fazer operação de maravilhas no nome de Jesus. Ah, mas o que é operação de maravilhas, irmã Vera? É você colocar a mão na pessoa que tem um braço curto e o braço crescer. Você colocar a mão na perna, da perna que está endurecida, enrijecida, que não cresce, crescer através da tua vida no altar. Agora um filho seu é acometido de um tiro, um disparo de fogo. Se tu tá lá na praia de fio dental mostrando o roscoff todo de fora, o pessoal vai olhar para você, vai ficar até com vergonha. Aí você vai correr nua, pelada, despida das vestes celestiais. De que forma? O Espírito Santo de Deus, ele é santo. Imagina. Como que você vai botar o joelho no chão, o rabo para cima de fio dental mostrando até a nuvem
Se o próprio Pedro, quando estava pescando só de calção, sem a vestimenta sacerdotal, quando Jesus chegou, de repente, Pedro mergulhou para Jesus não ver. Jesus vê até através da água. Jesus vê até através da pedra. Aí me diga, Jesus usa quem ele quer, mas vem cá, Jesus não é de confusão, não. Jesus usou aquele mendigo, mas ele estava vestido, bermuda e blusa. Ele não estava sem roupa. Falou comigo. E eu recebi. Porque ele pode estar mais preparado do que eu. Que tiver com a saia lá no pé. Mas ele estava vestido. Ele estava com a bermuda e com a blusa. Ele não estava mostrando a nudez dele. Tremendo. Essa passagem, para quem quer ler e pregar, é tremendo. Quando o profeta desafia e fala, me diz, me declara o que é que tens na tua casa. Tua serva não tem mala de pintura, não tem mala de joias, né? Não tem riqueza, não tem dinheiro, nem comida ela tinha. A herança que ela tinha eram os 2 filhos que ela não queria perder. Quando você, pai e mãe, não quer perder os seus filhos, faz uma aliança, aceita Jesus, para que teus filhos possam estar na mesa naquele grande dia. Ah, eu amo meus filhos, mas você está na presença e aceitou Jesus como Salvador? Então você não ama. Ah, eu quero salvar o meu pai e minha mãe que está no vício da droga. Você que é filho já grande. Você fez uma aliança com Jesus para ser um instrumentista na casa do Senhor, ser um pregador e através da sua oração você salvar seu pai e sua mãe. É Bíblia. Não é pastor que tem que falar que você, né? Você tem que lembrar que o único santo é Jesus e foi o único que foi pregado com cravos na cruz e teve o seu crânio furado com a coroa de espinhos. A maior hierarquia que eu devo respeitar em você é a Bíblia Sagrada, que vem falando que a porta da minha salvação e da sua é Jesus Cristo. Não é pastor, não é missionário, não é diácono, não é evangelista, não. Sabe o que é respeitar uma liderança? É quando você congrega num templo e lá o pastor, o anjo da igreja, falar assim, ó, eu não quero que as irmãs da igreja usem biquíni, é respeitar a liderança. Irmãos, aqui eu não aceito ninguém pintado. E você não se pintar, você está respeitando a liderança. Se você congrega numa igreja que pode tudo, e você faz, você está respeitando eles, que eles colocaram a norma que lá pode fazer tudo. Só que quando Deus me tirou do lamaçal do pecado, o Espírito Santo falou comigo assim, ó, a igreja que eu quero que sobe não pode tudo. Eu estou tirando você de que faz tudo de errado para não permanecer no erro. Falou comigo. O compromisso que Deus tem comigo é me representar como igreja na terra.
Então eu tenho que cuidar de mim. A minha salvação é independente de templo, de placa de outras pessoas. Precisamos estabelecer firmeza naquilo que nós lemos e entendemos na palavra. Ah, mas eu posso julgar quem anda de qualquer jeito? O problema é deles. Eles estão congregando no templo onde o anjo da igreja tem a visão do corpo, como não tem nada a ver colocar um biquíni. Não tem nada a ver usar um shortinho colante, uma roupinha curta, transparente. Aí eu vou falar que eles vão para o inferno? Claro que não. Quem paga a conta deles é eles, não é a placa da igreja. Só que quem vai ser cobrado é a cabeça do núcleo que toma conta desse rebanho. Porque a igreja de Cristo, ela se veste e se porta diferentemente de quem ainda não tem conhecimento com a verdade. Olha, tem um padre que... Padre, mas assim, é sacerdote de Deus, tá? Padre porque a hierarquia de Roma deu um título de padre, mas não existe. É sacerdote. Eles são sacerdote estudado para pregar e chicotear quem está errado mesmo. E eu amo 2 sacerdotes que traz a verdade. E eu me acho uma sacerdotisa como eles. Que eu combino com eles. Então, nós somos sacerdotes do céu. Quando respeitamos, a palavra não é do pastor, como diz o sacerdote, já veio escrita antes de nós, por homens santificados e iluminados pelo Espírito Santo de Deus. O que serve para nos fazer igreja e o que não nos serve. Então tem todos os tipos de templo na terra. Cada um pode escolher a porta que quer ficar, o costume que quer seguir. Eu sirvo o costume da Bíblia. Santo, na terra não vai ter. A própria Bíblia diz que quando Jesus voltar para arrebatar uma igreja só, não é a multidão, uma igreja, será que vai ter alguém que está ainda guardando a fé? Então guerra está acontecendo, é Bíblia. Pais matando filho, é Bíblia. Homens estrupando criança, é bíblico. Está na Bíblia. Macumbas, feiticeiros, espíritas, fazendo pacto, botando o nome de crentes na boca de cobra, na boca de sapo. É bíblico. Já Cosme e Damião são 2 demônios que preparavam isso. Então é necessário. É necessário nós lermos, pregarmos e entendermos o que o Senhor fala conosco. Dizer que tem alguém que não tem entendimento do que está acontecendo, os crentes estão revoltados, desesperados. Ei, você leu a Bíblia toda já? Eu já li, estou quase terminando de ler de novo. O que está acontecendo é bíblico. Tem que acontecer porque foi escrito, inspirado por Deus. Se eu sei que está escrito por Deus, porque eu vou retroceder e voltar ao mundo passado. Irmã, a viúva declarou que o marido dela era temente a Deus e o profeta Eliseu conhecia ele. O profeta Eliseu conhecia ele, mas não sabia
do que se procedia dele. Quem que vai saber que vai morrer amanhã e deixar dívida para a esposa? Você sabe, você compra um carro, compra uma moto, uma casa hoje. Você tem um acidente e morre amanhã, você sabia que você ia morrer amanhã? Ia deixar essa dívida para o seu marido? Não. A morte, ela é súbita, ela vem de repente. É por isso que eu falo, cuidado, a nossa boca. Não falar que amanhã eu vou fazer isso. E se você morre hoje pela madrugada? Quando eu digo isso, irmãos, faz uma aliança com Jesus, aceita Jesus hoje. Porque a madrugada pode o anjo vir tirar seu fôlego de vida. Então, se você aceitou Jesus antes de dormir, o anjo vem tirar seu fôlego de vida, você está salvo, porque você fez uma aliança com Jesus, com a sua boca você professou que tem Jesus como seu Salvador. E ela só apenas declarou o profeta. Sua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite na boca, um pouquinho. Um pouquinho da fé dela, estava com um pouquinho de fé na vida. Ah, irmão, mas como que eu posso falar da fé se nascer um câncer no meu peito? Ei, multiplica a tua fé. Canta, rabanácia. Dobra o teu joelho no teu quarto, lá e canta saias. E usa a tua fé. Cante, ore, canta, labás. Ai, canta, rabanai. Mas por quê? Porque o Senhor me libertou de 3 cânceres e me liberta constantemente. Deus, ele ressuscita morto de 4 dias. E ele não mudou, ele é o mesmo. Mas para você querer ter cura, você tem que querer o dono da cura. Esse negócio de você visita uma igreja hoje ou amanhã, eu vou quando posso, você não quer ser curado. Porque Jesus é o dono da cura, ele veio para te curar. Ele veio para te salvar. Mas você tem que dar o seu passo de querer consertar a tua história aceitando ele. Você acha que todo mundo está enfrentando luta, está dentro da igreja porque é bonzinho e quer? Não, querido. Porque se ele sair da promessa ou eu sair, o mundo do mal volta e nós só vamos ter a cova, mas a salvação não. Prega, mas prega ciente do que tu está pregando. Tem pessoas que só querem pregar o milagre do outro, porque ele está todo errado e milagre não acontece porque ele quer pregar de qualquer jeito. De dia está pelado na praia e de noite está vestido. Tu não engana o povo que é humilde, mas os olhos de Deus ninguém engana. E tem pastores aqui na nossa cidade que vai morrer sentado no púlpito. Estão pregando o que não vive. É melhor sair do púlpito. É melhor vocês descer. Porque de Deus ninguém escarnece, não. Tu vai morrer sentado. Tu vai morrer sentadinha. Com amante, que muitas têm, e passando por missionária de Deus. Tem nada a ver não, fulano errou, também posso. Aí arrumo um amantezinho oculto que ganha um dinheirinho. Compro um carro, passo de uma noite para o dia, já está o carro na porta, estou dirigindo, fazendo a obra. E a sua carne, como está? Como que está o casamento? Como que está o seu lar? Hein, meu querido? Hein, minha querida? A palavra de Deus teve preço de sangue. Não é preço de mentira, não de prostituição, não. Vão me escorrachar, vão me criticar por causa deste vídeo. O meu telefone já está estragado. Tem hora que ele apaga, todo mundo já que me conhece sabe. Mas eu vou te dizer, se conserta ainda hoje. Porque o que tem de revelação
que eu recebo no sonho, e sentada aqui nessa casinha humilde que eu moro, que não é minha, vai morrer sentado. Você também, querida, que tem nome de missionária, que está transitando para lá e para cá de carro, recebendo dinheiro de marido dos outros de Pix para pagar carro. Vai chegar, a conta já está na porta, a espada. E não vai ser bonito. E ficam me chamando de tantos anos que eu tenho de crente, profetizo tanto, revelo tanto, eu não. E eu ando a pé para lá e para cá, moda doida. Sabe por quê? Porque eu conheço a verdade. E esta palavra aqui foi feita, inspirada pelo Espírito Santo, escrita. E tem o preço do sangue que os cravos foram aqui em Jesus e aqui, para me colocar de pé hoje, para estar te avisando que ainda dá tempo de tu desmanchar o pacto que tu fez com o diabo. Respeita o teu esposo, respeita a tua esposa, você homem, que se diz crente. Porque Jesus está às portas. Tu até louvando, tu pode morrer. Quando der um infarto, na hora que acabar o infarto, vai vir as visões que o povo teve e o que viram você entrando naqueles motéis, aquelas pousadas, com esposa que não tão tua e com marido que não é teu, gatinha. Até hoje eu ando a pé mesmo. Eu não tenho casa própria mesmo. Sabe por quê? Porque a igreja verdadeira aguarda no dia que Deus prometeu. Mas está aqui, é uma igreja que nunca andei nem ando, nem desmancho o casamento de ninguém. E nem traio Jesus Cristo, usando o meu corpo para ter bens, para mostrar para o povo na terra que eu sou e eu posso. A cova também pode. E a morte tem poder, porque ela vem a mando de Deus, para me fulminar quando eu pensar em trair Jesus na terra. Irmã Vera Lúcia Canseguilieri é o meu nome. Tem 200 Vera por aqui, mas eu, para quem me conhece, sou braba, sou ignorante, mas o meu propósito com Deus é salvação. Amém? Então, deixo essa palavra, mergulha na mulher de 2 Reis, capítulo 4, aonde Eliseu foi enviado para perguntar a ela o que ela tinha dentro do lar dela.